Fala nerds, estou de volta e hoje trazendo pra vocês aqui algumas explicações, teorias e, mano, vamos destrinchar aqui as cenas pós-créditos de Homem-Formiga 3 Quantumania. Eu já assisti o filme, eu assisti antes daí da maioria das pessoas porque fui convidado pela cabine pela Marvel. Já fiz a minha crítica, minha análise, né, sobre o filme, expliquei algumas coisas do porquê que eu não gostei tanto do filme. Você pode conferir minha análise clicando no card aqui em cima. E é o seguinte, né, vamos falar então das cenas pós-créditos, tem bastante coisa pra gente comentar, explicar, teorizar também. E querendo ou não, cara, as cenas pós-créditos, apesar desse filme não ser tão grandioso assim, ela é importante, ela tá trazendo um a mais pro futuro da Marvel, né? Um a mais que eu falo são assim, tá abrindo portas de muitas coisas podem acontecer, coisas interessantes. Então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, cara, se você não me conhece, eu sou o Caio Ferreira e trago vídeos aqui todos os dias de notícias, rumores, quadrinhos, listas da hora pra vocês. Então se inscreve pra não perder, bora pro vídeo. Bom, então a primeira cena pós-créditos, ela mostra pra gente ali, né, começa com um coliseu. Coliseu onde tem aquela arquibancada e aí fica ali um grupo no meio, né? E nessas arquibancadas estão milhões de versões do Kang. A gente vê ali Kangs vestindo outras roupas, Kang com outras aparências, até mesmo um Kang que não é humano, um Kang Skrull a gente já encontrou lá. É uma cena bem legal porque ela faz uma referência, né, ao conselho dos Kang nos quadrinhos, né, onde os Kang se reúnem ali pra tomar algumas decisões a respeito das linhas temporais, a respeito do multiverso como um todo. E aí nesse coliseu mostra várias versões do Kang gritando, né, e chamando a atenção e observando quem está lá no meio. E no meio a gente tem três das versões mais importantes e com mais destaque nos quadrinhos do Kang. A gente tem ali o Immortus, que é a versão do Kang mais velha de todas, é o mais sábio, o mais inteligente, aquele que já viveu de tudo. Temos também a versão Ramatut, que é uma versão do Kang que ele tomou o lugar de um faraó lá do Egito. E a terceira versão é a versão meio que adaptando o Cinturão Escarlate, só que o Cinturão Escarlate nos quadrinhos tem essa aparência aqui, só que o Kang que apareceu sendo o Cinturão Escarlate ali nesse trio, né, nesse coliseu, ele tava com um visual um pouco diferente e não tava vermelho, então seria mais um Cinturão Blue, né? A aparência dele meio azul ali, combinando com as cores que os próprios Kangs possuem. Mas sim, você olhando bem direitinho ali, dá pra ver que foi baseado na versão Cinturão Escarlate, que é uma versão que nem é tão importante assim, mas é uma das mais famosas que tem do Kang também. E aí esses três Kangs, eles começam a andar ali, né, começam a conversar um pouquinho, eles falam das linhas temporais, e aí mostra pra gente ali um espaço onde eles conseguem observar todas as linhas temporais e as ramificações dessas linhas pelo multiverso. Porque até onde a gente sabe, né, lá em Loki, primeira temporada, a gente viu que o Kang, a versão do Kang que estava lá, se chamava Aquele que Permanece. E foi dito que Aquele que Permanece foi o vencedor de uma guerra multiversal entre as versões do Kang. E aí, desde então, ele passou o seu tempo podando as linhas do tempo e certificando de que o multiverso não volte a existir, porque se o multiverso existir, várias linhas do tempo, teremos várias incursões, porque se tudo isso existir, esse caos, essas linhas do tempo, né, ramificações, pode fazer com que o multiverso acabe, deixe de existir. Então meio que ele era o protetor do multiverso. E aí quando a Sylvie, né, lá na primeira temporada do Loki, mata Aquele que Permanece, essas outras versões do Kang, né, o Immortus, o Ramatut, o Cinturão Escarlate e todas aquelas que estavam no Coliseu, elas conseguem ganhar vida, tendo várias ramificações, tem várias versões do Kang. É uma cena bem importante pro futuro da Marvel, né, mostrando essas versões do Kang que serão bem impactantes, né, como eu falei, talvez pra dinastia de Kang, ou pra segunda temporada de Loki, ou pra incursão que a Marvel está sofrendo como um todo, né. No final de Doutor Estranho 2, a gente vê a feiticeira Clea convidando ali o Doutor Estranho a ajudar ela numa incursão que ele mesmo acabou causando, então as incursões já estão acontecendo. Então a gente vai falar aqui agora um pouquinho dessas versões, quem são essas três que apareceram, o que talvez elas querem e o que elas falaram nessa cena. Primeiro a gente tem o Immortus, que parece ser o líder de todas essas outras versões do Kang, afinal, como eu disse, ele é a versão futura, a versão assim mais antiga, mais velha do Kang, o mais sábio. O Immortus é dito como uma versão futura do Kang que se cansou de travar as guerras. Depois ele foi abordado por seres celestiais, né, desde o fim dos dias. Ele foi então convidado para ser o emissário desses seres celestiais, em troca de consertar algumas linhas temporais e o multiverso, em vez de destruir essas linhas temporais e o multiverso. Ao fazer isso, então, né, obedecendo esses seres celestiais, o Immortus ganharia a imortalidade. O Immortus é um personagem bem estranho e com motivos e motivações não tão claras assim. Às vezes ele está tentando destruir todos os Vingadores e as linhas temporais, já outras vezes ele está se aliando a outras variantes do próprio Kang para destruir os Vingadores e destruir todo o multiverso, então é muito louco isso. Então provavelmente, assim como nos quadrinhos, o Immortus, ele vai ser mais sábio e ele vai ter também a imortalidade e talvez até mesmo alguns poderes a mais do que outras versões comuns do Kang. Apareceu também a versão Ramatut do Kang, a versão que ele tomou o lugar, né, ele veio do futuro e tomou o lugar
lugar de um dos faraós lá chamado Ramatut, no Antigo Egito. Ele é bem inteligente, tem tecnologias ali boas, tem um exército, né, da antiguidade ali ao seu favor, afinal ele comanda todo o Egito ali, só que ele não chega a ser tão poderoso quanto o próprio Immortus ou o Kang, né, o Conquistador. E aí tem o Cinturão Escarlate, que é uma das versões bem comuns do Kang, não é tão importante assim, nem tem tantas histórias, então deve estar ali apenas para ser uma das 3 versões. Talvez ele venha ganhar um destaque a mais, né, no live action, mas nos quadrinhos ele, como eu falei, não tem tanto destaque. E aí falando sobre a cena pós-créditos como um todo, né, eu achei bem interessante ver, né, o Conselho dos Kangs, ver todas aquelas versões ali, mas eu achei que poderiam ter feito muito melhor. Na minha opinião, eles poderiam ter colocado algum diálogo mais ousado, mais interessante, para deixar o nosso hype ainda maior. Só que meio que mostra os personagens ali e a fala não foi tão interessante, a fala que eles têm entre eles. Eu não lembro exatamente as palavras que eles disseram, mas foi algo assim, né, os Vingadores, no caso o Homem-Formiga, acabou destruindo uma das versões do Kang, que era o Kang, o Conquistador, isso lá no Reino Quântico, né? Então o Conselho dos Kangs tomou consciência disso, convocou todas as versões que existem, e eles iam explicar ali o que eles iam fazer a partir dali. E aí eles falam que como os Vingadores interferiram, matando uma das versões do Kang, interferindo no multiverso, agora essas versões do Kang, todo o Conselho, também vai precisar intervir, dando a entender que eles vão bater de frente com os Vingadores, né? Querer matar os Vingadores, porque os Vingadores estão interferindo. Mas não fica muito claro o porquê disso, se é realmente porque o Homem-Formiga derrotou lá o Kang, o Conquistador, dentro do Reino Quântico. Quando o Thanos aparecia, por exemplo, né, ficava claro que ele queria apenas as joias do infinito, né? Só que aqui no caso dos Kangs eu não entendi muito bem ainda a motivação deles. Essa fala que os Vingadores estão interferindo indica mais ou menos pra gente que os Kangs vão interferir e agora teremos uma nova guerra multiversal, provavelmente. Isso deve estar ligado, como eu falei, com o Doutor Estranho 3, né, que vai ter esse lance das incursões, só que não foi confirmado ainda esse filme, né? Eu tô especulando que naquelas datas que foi confirmado pela Marvel, a gente vai ter ainda Doutor Estranho 3 antes de Dinastia de Kang, antes de Guerra Secreta. E deve se conectar também um pouquinho com a segunda temporada de Loki, vai explicar um pouco mais sobre as variantes do próprio Kang. Mas como eu falei, é uma cena que a princípio ela deixa coisas em aberto, mostra pra gente aí que provavelmente vai ter, né, uma nova guerra multiversal e que os Kangs estão indo atrás agora dos Vingadores da Terra, né, porque eles estão interferindo. Ao que eu entendi também, o Conselho dos Kangs não querem apenas uma única linha do tempo, eles querem que várias linhas do tempo existam para eles ficar coordenando ali e controlando essas linhas do tempo do multiverso. Então qualquer um que tentar destruir essas linhas temporais e fazer com que seja apenas uma linha principal, eu acho que os Kangs vão querer matar essas pessoas ou prender essas pessoas. Indo agora para a segunda cena pós-créditos, essa se conecta assim 100% com a segunda temporada da série Loki. Essa cena mostra o Loki da segunda temporada observando junto com o Mobius, que é aquele cara que trabalha na TVA, uma versão alternativa do Kang que se chama Victor Timely. Ele é uma versão super inteligente e poderosa também do Kang. Isso se ele for como é nos quadrinhos. Mas comparando com as outras versões que temos do Kang, digamos que ele é uma versão mais inofensiva, né, do Kang. Eles estavam numa espécie de teatro, tinha um público ali nas cadeiras e essa variante estava falando sobre tecnologias, conceitos, né, da física no futuro e tudo mais. Aí o Mobius fala pro Loki, essa versão do Kang não parece tão ameaçadora assim. Só que o Loki olha pra essa versão do Kang, cara, com um olhar de muito assustado, muito medo. E ele diz, mas ele é assustador, dando a entender que o Loki já deu de cara com uma ou mais versões do Kang e não foi muito bem pra ele não, por isso que ele tá tão assustado assim, vendo essa versão do Kang, apesar dela ser mais inofensiva, como eu falei. Uma outra coisa também que ficou um pouco confuso pra mim, é que na primeira cena pós-créditos, quando mostra todo o Conselho dos Kangs, o Immortus, ele diz que convidou todas as versões existentes do Kang pelo multiverso, só que a gente não chegou a ver o Victor Timely ali, cara, que é essa variante, né, da segunda cena pós-créditos. O que pode ser que simplesmente ela não apareceu, ou então que o Victor Timely, né, por ser uma versão mais inofensiva ou não tão poderosa como outras versões, ele não foi convidado. Mas então essa variante do Victor Timely nos quadrinhos, ele é uma versão do Kang que viaja do futuro pro passado e começa a conquistar a Terra devagar. Ele inclusive cria uma fábrica de robôs lá no passado, cria várias tecnologias e então começa a ter muito poder e influência, inclusive se torna o prefeito de uma das cidades. Ele é dito como um grande inventor do passado. Eu acho que o Loki está atrás dessa versão do Kang por ele ser mais inofensivo. Talvez essa versão seja bem parecida com aquele que permanece, aquela primeira versão que vimos na primeira temporada de Loki. Eu acho que o Loki está atrás dele porque, né, como o próprio falou, aquele que permanece, se alguma versão do Kang vencer todas as outras, ele pode coordenar tudo. E eu acho que o Loki, cara, está atrás dessa versão do Kang por ela ser mais inofensiva e talvez, né, como sendo mais boazinha, o Loki pode conseguir convencer a essa versão a se aliar a ele e tomar o lugar daquele que permanece, causando uma nova guerra multiversal, né, fazendo com que essa versão Victor Timely vença os outros Kangs e fique no posto daquele que permanece
aparecer, né, com uma única linha temporal. Eu acho que o Loki tá tentando fazer isso porque quem causou toda essa bagunça no multiverso com outras linhas temporais foi o próprio Loki e a Sylvie na primeira temporada do Loki. Nada mais justo então deles tentar achar uma nova versão daquele que permanece e colocar no lugar. Mas como eu falei, isso é apenas uma teoria, não temos ainda explicações sobre isso. Provavelmente teremos mais coisas, como eu falei, na segunda temporada de Loki, que deve sair pra gente ainda nesse ano, entre junho e setembro. Como eu disse, eu gostei da primeira cena pós-créditos, achei ela bem interessante, só que eu acho que faltou um pouquinho mais, colocar ali algumas coisas que deixaria ela mais intrigante, né, deixando o hype ainda maior para os futuros filmes, para as futuras produções que o próprio Kang iria aparecer. E a segunda cena pós-créditos eu achei bem fraquinha, mas com essa teoria de talvez o Victor Timely, né, tomar o lugar daquele que permanece e causar a guerra multiversal, eu acho um pouco mais interessante. Mas aí, você tem algumas teorias? Já assistiu o filme? Comenta aqui sua opinião, teorias que a gente vai comentando aí em próximos vídeos. Falou, valeu, tamo junto, tem vídeo todo dia aqui no canal, te espero amanhã. Valeu!